E aí, nono ano, sejam bem-vindos ao segundo bimestre. Espero que vocês já tenham assistido aos vídeos da primeira aula. E hoje eu vou conversar com vocês sobre modernismo brasileiro. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre modernismo. Aqui no Brasil, ele foi diferente lá da Europa. Diferente assim, não que tudo vai ser diferente, lógico, eles vão ter aquelas novas ideias, aquelas coisas novas chegando, mas o que vai acontecer é que nós vamos ter aí coisas que vão ser bem diferentes da Europa em termos de temática, né? Então, o que são os temas? Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Temáticas são os temas que as obras nos apresentam. Pode ser mitologia, pode ser paisagem, natureza morta. E o modernismo brasileiro, ele vai trabalhar mais em cima da temática do que da construção de novas vanguardas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o modernismo, tá? Ele teve duas fases. Sim, duas fases de modernismo, tá? Cada fase tem uma temática diferente. Ou seja, os artistas vão falar sobre temas diferentes, mas focando sempre num tema central, que é Brasil. Como vocês devem ter visto no vídeo da semana passada, quem não assistiu, assiste lá, o modernismo brasileiro, ele vem muito forte e ele vai ser uma forma de nova expressão artística brasileira. Como os artistas brasileiros vão ter contato com aquelas obras de arte do modernismo europeu, e alguns artistas vão até estudar com artistas do modernismo europeu, como é o caso da Tarsila do Amaral, que vai estudar com Fernand Léger, que vai ter contato com Pablo Picasso, Anita Malfatti, que vai estudar na Inglaterra. Então eles vão ter muito contato com aqueles movimentos. E esses artistas, quando retornam ao Brasil e começam a produzir as suas obras modernistas, eles vão começar a fazer as suas obras em cima dos movimentos. Vocês lembram os movimentos? Cubismo, expressionismo, fauvismo, abstracionismo? Então, esses artistas, eles vão se aprofundar em um desses movimentos e vão começar a fazer suas pinturas. Só que o que é legal? Eles vão fazer na temática do Brasil, exatamente. A intenção do modernismo brasileiro é reforçar nossa identidade, falar sobre Brasil, né? Então, lembra que a gente conversou muito pouco, porque não deu, sobre música no século XX? Poxa, música no século XX aqui no Brasil é onde surgem os estilos que praticamente definem o Brasil, que são o samba, a bossa nova, a MPB. Então, o nosso modernismo nas pinturas, nas esculturas, na arte em geral, ele vai trazer justamente isso, a temática de falar sobre o Brasil, tá? Então, ele vai ser separado em duas fases. A primeira fase nós chamamos de fase de nacionalidade ou valorização nacional, né? É a fase que busca a identidade brasileira. O que isso quer dizer? Significa que os artistas vão estar o tempo todo tentando passar ali nas suas obras, nas formas com que eles trabalham, alguma característica do Brasil. Então, vou dar um exemplo, tá? Tarsila do Amaral, que é a mais conhecida. As suas obras vão trazer características como as cores do Brasil. Ela vai tentar passar pra gente muito dessa questão das cores, do verde, do amarelo, do azul, o colorido brasileiro. Como? Usando essas cores nas suas pinturas. Então, é uma forma da Tarsila trabalhar a temática do Brasil, que é o quê? As cores da nossa natureza. Outro exemplo. Vocês viram, né? Outro exemplo que a gente pode usar é a de Cavalcante, que é um dos artistas no modernismo brasileiro também. E ele vai falar sobre a mulher negra ou a mulher afrodescendente. Ele vai pintar também a vida da favela, do campo, do interior, tentando mostrar pra gente
quais são as características do Brasil? Quem são os brasileiros? Por que os brasileiros são formados? Isso é muito legal porque até mesmo na literatura, que vocês vão se aprofundar mais lá no terceiro ano do ensino médio, também vai trazer pra gente essa característica brasileira. Alguns outros artistas vão retratar sobre os indígenas, vão falar sobre a vida na cidade. Então, são várias temáticas que tentam mostrar pra gente o que é Brasil, quem faz parte do Brasil. São os indígenas, são os afrodescendentes, esses são os verdadeiros brasileiros. Bom, se na primeira fase a ideia era falar sobre as temáticas voltadas para nacionalidade, a segunda fase já vai falar de outra coisa, que a gente vai chamar de regionalismo. Ou seja, vai falar sobre o Brasil ainda? Vai. Só que agora vai falar sobre regiões. Então, os artistas desse período já são diferentes. Os artistas da primeira fase estão conhecendo o modernismo, conhecendo as vanguardas, trazendo as novidades para o Brasil. Vão ser responsáveis por fazer a Semana de Arte Moderna de 1922, que é uma semana onde eles usaram para mostrar todas essas novidades do modernismo. A segunda fase, esses artistas eles já estão praticamente prontos, né, dentro ali do modernismo. Só que agora, ao invés de falar do Brasil no geral, eles vão falar do Brasil de acordo com as regiões. É nesse período que a gente vê muito as obras falando sobre tradições brasileiras. Como assim tradições brasileiras? Então, por exemplo, nós temos um artista que é muito legal de trabalhar e que ele é um artista que ele trabalha com abstracionismo figurativo, que é o abstracionismo, onde a gente usa forma geométrica para representar algo figurativo, tipo algo que a gente consegue reconhecer e identificar, só que usando forma geométrica. Tá confuso isso aí, hein, Pro? Bom, então para vocês entenderem, esse aqui é o Alfredo Volpi. O Alfredo Volpi, ele vai fazer pinturas como esta, que vão utilizar formas geométricas para representar as bandeiras de festa junina. Então, essa pintura é abstrata, mas quando a gente observa ela, a gente lembra, são as bandeirinhas de festa junina. Por isso que é abstracionismo figurativo, porque a gente consegue identificar isso não com uma figura em si, mas com um tema em si. E no caso, o Alfredo Volpi vai trabalhar o tema da festa junina, porque era comum para ele ver essas festas juninas de rua, que infelizmente hoje não temos e nem vamos ter quermesse por causa do Covid. E era uma forma dele mostrar a tradição do Brasil. Outros pintores falavam de outras regiões, como por exemplo, Cícero Dias. Ele pintava as paisagens e o centro de Recife. Um artista super legal também que vai falar dessa questão regional é o Cândido Portinari. O Cândido Portinari vai falar sobre as crianças, as brincadeiras de criança do interior de São Paulo. Vai falar sobre a vida do trabalhador da lavoura, né? Como a gente está falando de um período que é muito recente ainda, a libertação dos escravos, muitos ex-escravos não iam para outro lugar porque não tinham como se encaixar na sociedade por conta ainda do preconceito. Então, eles permaneciam nessas fazendas. Sem contar que o próprio Portinari cresceu vendo, né? Cresceu numa fazenda e vendo esses escravos trabalhando. Então, ele tenta mostrar pra gente essa realidade que ele vive. Então, por isso que é regional. Porque o artista vai pintar aquilo que ele vivenciou, o que caracteriza a região que ele morou, que ele trabalhou ou que ele cresceu, basicamente. Então, a
apesar de ser regional, não está deixando de falar sobre Brasil. E é muito importante que a gente entenda essa questão da temática, porque todas as coisas que a gente faz em arte, a gente vai trabalhar um tema. Como, por exemplo, se a gente for ver, a própria dança. A dança é algo que a gente consegue trabalhar com temáticas. A gente está em época de festa junina, que não vamos ter festa junina, mas é época de festa junina, né? E a festa junina é uma festa com um tema em específico. Então, e é uma tradição brasileira, basicamente, né? É muito tradicional. E em cada região nós temos uma festa junina diferente. A festa junina de São Paulo é diferente da festa junina nordestina ou sulista. As músicas são diferentes. Se a gente for pegar da cidade do interior, uma quermesse, para uma quermesse daqui do centro de São Paulo. Então, quando a gente fala de regionalismo, é isso. Cada região tem a sua própria característica. Então, quando nós falamos de modernismo, ele vai ter essas duas fases aqui no Brasil. Mas de quando ocorreu? A primeira fase, ela vai ocorrer de 1910 até 1930. A segunda fase vai ocorrer de 1930 até 1950. Que aí já vai virar um pouquinho, vai dar uma reviravolta e a gente começa a entrar na arte contemporânea, outros conceitos. Vai mudar a música, vai mudar a pintura, vai mudar a escultura, vai mudar a arquitetura. Então, várias coisas vão mudar. Então, essa primeira e segunda fase do modernismo no Brasil, elas são extremamente importantes para a gente ver como que os artistas se preocuparam em falar das nossas tradições, dos nossos costumes, de como isso é importante para nós. E através da arte, eles vão trazer essa importância. Sem contar que o modernismo e as suas fases são repletos de visões diferentes, de artistas diferentes, usando aquelas técnicas do modernismo europeu. Tarsila era cubista, Anita Malfatti era expressionista, Alfredo Volpi, abstracionista. Já o Di Cavalcanti tinha uma pegada mais puxada para o surrealismo. Então, os artistas, eles se inspiram muito nos movimentos de vanguarda, só que ao invés de falarem sobre temas vanguardistas, vão falar sobre temas brasileiros. Bom, crianças, eu espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de fazer as anotações e lembre-se de revisar os conteúdos sempre que possível. Espero vocês para a próxima aula. Tchauzinho!